Boa noite. A partir de agora você assiste ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje nós vamos debater a crise da água registrada na região sudeste do Brasil, em particular em São Paulo e em Minas Gerais, que está afetando milhões de pessoas. Nosso convidado de hoje é o brasileiro Léo Heller, que é o novo relator especial da ONU para o direito humano à água potável e ao saneamento. Você pode participar do programa pelas redes sociais. O endereço para enviar perguntas e comentários está em sua tela. Para participar desta conversa em nossos estúdios, nós convidamos a jornalista e gerente da Agência Brasil, Lana Cristina do Carmo. Também convidamos o jornalista Danilo Fariello, do jornal O Globo. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Boa noite, Léo Heller. Boa noite, Paulo, Lana e Danilo. Professor, vamos falar de água potável, vamos falar de saneamento, mas eu queria começar falando da falta d'água, né? E uma questão que a gente sempre lê em todos os lugares é que o acesso à água está diretamente ligado à riqueza e você não tem água em situações de pobreza. Só que nós estamos assim, vivendo uma situação no Brasil em que assim, o estado mais rico da federação, que é São Paulo, e outro que tem também um estado bastante rico, que é Minas Gerais, inclusive uma região considerada bastante rica, está faltando água. Temos problema de falta d'água, né? Temos assim, problema de esgotamento de represas, uma situação de muita dificuldade. Como é que dá para explicar isso? Bom, em primeiro lugar, me parece importante a gente fazer uma distinção entre seca e escassez, né? Seca é um fenômeno climático, né, que afeta nossos recursos hídricos, sejam de superfície, sejam nossos aquíferos, e afeta sazonalmente. Todo ano nós temos períodos de muita vazão, de baixa vazão, afeta também em uma série temporal mais ampla. Alguns atribuem, né, os períodos de seca à mudança climática global. Então tem várias explicações, né, que são distintas das explicações da escassez. A escassez é um fenômeno mais social do que natural, climático. Entre a seca e a escassez, existe a prestação do serviço, a gestão do serviço, né? E isso, aparentemente, está ocorrendo na região sudeste do Brasil. Nós temos uma seca que se converteu em escassez e não necessariamente deveria ter se convertido em escassez, né? A sua pergunta é uma pergunta difícil, né? Por que isso está acontecendo nos estados mais ricos do Brasil, né? Evidentemente, a seca que acontece em São Paulo e no Rio é uma seca que tem um período de recorrência alto, né? Mas os sistemas aparentemente se planejaram mal para conviver, né, com esse período de escassez, de seca, desculpa, e está convertendo essa seca em escassez, né? Isso está ocorrendo em estados ricos e me parece que isso é revelador de um problema mais sério, né, mais estrutural, que o país, espero, né, aproveite a oportunidade dessa crise para se pensar melhor em como evitar situações como essa no futuro. Bem, antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o professor Léo Heller. Aos 59 anos, o professor Léo Heller fez carreira acadêmica na Universidade Federal de Minas Gerais, onde se aposentou e hoje é professor voluntário. Em 1977, ele diplomou-se em Engenharia Civil na UFMG, onde fez também curso de mestrado em saneamento e recursos hídricos. Em sua tese de doutorado na área de epidemiologia, estudou doenças infantis em Belo Horizonte, demonstrando relação direta entre a saúde das crianças e o caráter desigual dos serviços de água e saneamento na capital mineira. O professor esteve na Universidade de Oxford, na Inglaterra, para um curso de pós-doutorado. Ele já fez pesquisas vinculadas à Organização Mundial de Saúde e, em 2013, coordenou a contribuição das universidades brasileiras ao Plano Nacional de Saneamento Básico. Ligada ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, a Relatoria Especial de Água Potável e Saneamento Básico foi criada a partir de uma resolução de 2010 que reconhece o princípio de que água e saneamento fazem parte dos direitos básicos de toda a população do planeta. Antes de se tornar relator,
Léo Heller participou de uma seleção inicial com a participação de 26 candidatos. Após várias etapas, ele ficou em primeiro lugar numa lista com 3 nomes, quando foi confirmado pela presidência do Conselho de Direitos Humanos. Léo Heller assume a relatoria no momento em que, em função da crise econômica internacional, o abastecimento de água deixou de ser um problema exclusivo de países pobres para se tornar assunto importante no cotidiano de países e regiões ricas. Na cidade norte-americana de Detroit, 50 mil famílias ficaram sem abastecimento adequado por falta de dinheiro para pagar as contas de água. Em países mais atingidos pela crise na Europa, como Portugal e Espanha, ocorre uma situação semelhante. A crise atual no estado de São Paulo, considerado o mais desenvolvido do Brasil, levou a portuguesa Catarina Albuquerque, antiga relatora, a responsabilizar o governo estadual pela falta d'água. Em resposta, o governo de São Paulo escreveu para a ONU, protestando contra as críticas. Professor, acho que a questão da crise da água, não sei se particularmente agora, aqui essa que nós estamos vivenciando, principalmente em São Paulo e Minas Gerais, pode parecer assim aquela crônica, aquela tragédia anunciada. Eu, há um tempo, cobria ciência, tecnologia e meio ambiente e já há alguns anos já se anunciava que a grande crise do século XXI seria a da falta d'água. E entre os vários fatores, além das mudanças climáticas, os especialistas apontavam essa falta de planejamento e que tinha a ver também com os grandes aglomerados urbanos, como as metrópoles e as megalópolis. Como é que o senhor enxerga nesse contexto toda essa situação? Hoje o mundo tem várias regiões assim muito densamente, né? Uma densidade demográfica muito grande, né? Como que isso está no cenário mundial e o Brasil se insere de que maneira nesse sentido? É muito interessante a sua pergunta. Voltando a essa distinção entre falta de água na natureza e falta de água nas casas das pessoas, né? É interessante a gente notar que a água para consumo humano é uma parcela muito baixa, né, do total da água que é despendido para os usos na natureza. A água na natureza é muito maior do que a necessidade humana. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: 80% da água é usada para irrigação, né? Uma parte importante é usada para a indústria. Cerca de 5 a 7% da água é usada para consumo humano. E essa água para consumo humano é a prioridade definida em lei no Brasil, né? A prioridade para os usos da água é água para consumo humano e água para dessedentação de animais, né? Então, eu tenho insistido muito na tese de que o planejamento é indispensável para que não ocorram situações como esta, né? No Plano Nacional de Saneamento, foram estabelecidos cenários, né, futuros para se pensar em que situações vai se dar a prestação do serviço de saneamento no Brasil. E o cenário deve levar em conta variáveis como essa que você mencionou, não é? O crescimento populacional, os movimentos migratórios, não é? A industrialização, o clima, as tecnologias, a política macroeconômica. A política macroeconômica tem uma influência direta em se usar mais ou menos água, não é? Então, a tese que eu tenho levantado é que planejamentos bem estabelecidos, estratégicos, bem estruturados e que sejam monitorados, que sejam aplicados de forma adequada, serão suficientes para que nós não tenhamos que conviver com problemas sérios de falta de acesso à água, de falta de acesso... Você já tem um exemplo de bom planejamento? Soluções. De mal a gente está vendo, hein? De bom planejamento. Eu diria que o Plano Nacional de Saneamento, o PlanSAB, é um bom exemplo. Né? Por quê? Dá para explicar um pouquinho, só para a gente entender um pouquinho? Bom, eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu participei dele, né, por meio da UFMG. Né? Por que eu considero um bom planejamento? Porque ele leva em conta possíveis cenários e não é um planejamento clássico, né, que nós chamamos de planejamento normativo, em que um planejador acha que tem uma bola de cristal e consegue prever o futuro. O futuro tem muitas incertezas e é possível que a gente estabeleça cenários diferentes, né? E esses cenários devem ser monitorados, né? E o planejamento se ajustar, ele ser dinâmico, né? Para se ajustar à forma como a realidade vai se verificar, né?
Ele, por outro lado, o Plano Nacional de Saneamento, ele faz uma distinção muito interessante sobre os investimentos, né? E estabelece duas categorias de investimentos públicos, né? Um investimento em medidas estruturais e outro em medidas estruturantes. As medidas estruturais são os investimentos clássicos que o país tem feito. Infelizmente, tem se atido a esse tipo de investimento, que é obra, infraestrutura, construção, não é? E na área de saneamento, só isso é insuficiente, né? É muito importante que existam medidas estruturantes que capacite os gestores, né? Que trabalhe, por exemplo, na redução de perdas no sistema de abastecimento de água, que no Brasil são elevadas, né? Que trabalhe em planos municipais, em uma série de fatores, né? Que darão uma estrutura para que as obras realmente cumpram o seu papel. Professor, o senhor falou desse planejamento, mas a crise está aí. A gente está vendo essa situação em São Paulo, em outras regiões do Sudeste. O que o senhor acha que dá para fazer assim, para o ano que vem? Porque aqui em Brasília muito se fala que a água pode acabar em novembro, dezembro. O que o senhor acha que dá tempo de fazer? Como que o senhor vê essas propostas que têm sido trazidas aí a público para resolver a situação do Cantareira ou para resolver a situação do Paraíba do Sul, que está essas áreas mais críticas no Sudeste? Bom, as propostas que eu tenho ouvido são propostas que não se implementam em menos de um ano, né? São propostas que têm um tempo de maturação, de projeto, de implementação. Então, se o que nós estamos passando esse ano se repetir no ano que vem, não são essas medidas que darão a solução. Eu penso que há um espaço para trabalhar na ponta da demanda, né? A gente sempre usa também essa dicotomia entre oferta de água e demanda de água, né? Então, o que significa trabalhar na ponta da demanda? Iniciar imediatamente um esforço para controlar as perdas no sistema de abastecimento de água, que são no Brasil elevadas, né? São mais de um terço, eu imagino. No Brasil, em torno de 37%, o último dado divulgado, mas esse valor é muito variável dependendo do estado, do prestador, da cidade, etc., né? Também trabalhar na demanda na forma como as pessoas usam a água, né? Existe bastante desperdício de água, né? E tem várias formas de coibir, de disciplinar, de regular, de ter um uso mais racional dessa água. Então, preparar a população para que ela própria também, né, contribua para diminuir esse déficit, né, essa escassez, né? Se algumas pessoas são perdulárias no uso da água, esse uso em forma de desperdício vai provocar falta de água para outros, né? Então não há, nesse caso, uma solidarização entre os consumidores. O que você acha, né, que é mais eficiente? Cobrar mais ou fazer campanhas de sensibilização com a população? Eu sempre fui um pouco avesso a punir economicamente, né, as pessoas, porque isso, no limite, pode levar a punir os que não podem pagar pelo uso da água, não é? E levar... Essa é uma questão importante quando se fala dos direitos humanos à água. Desconexões, sim, porque as pessoas não conseguiram pagar a conta, né? Então, precisa ser muito cauteloso. Não digo que não deva ser implementado, mas deve ser implementado com cautela. Campanhas podem ser interessantes, né? E os outros países têm usado medidas que me parecem muito importantes para economizar água, do tipo utilizar água de chuva, né, reuso, utilizar equipamentos domiciliares que são menos gastadores de água, né? Por exemplo, o vaso que tem 2 acionamentos, um para urina, outro para fezes, né? A gente no Brasil tem pouco incentivo, né, para adotar esse tipo de medida nas nossas moradias, né? Eu queria falar uma coisa, você está conversando aí muito cauteloso, porque até não é dado ao relator do direito humano da água falar do seu próprio país. Eu já li isso aí, não é assim uma coisa usual. Ele está aí para falar da ONU, do mundo, não é assim, né? Em geral eles não falam, né? E aproveitando que ele vai substituir a portuguesa Catarina Albuquerque, que por ser portuguesa falou do Brasil, visitou o Brasil, fez um diagnóstico, e ela falou coisas que mostram bem o problema de fazer uma política pública na água, porque é uma coisa antipática. Tirando as regiões do semiárido brasileiro, onde as pessoas se habituaram a não ter água, e hoje elas sofrem menos, mesmo quando não tem tanta água, quando a gente fala do sul, cria uma situação diferente. E ela fala de piscina,
que ela falou que ela viajou pelo Brasil, pelo interior de São Paulo, e ela via muita piscina. Ela falou, parecia que eu estava no Egito. Tem aquele país que tem um deserto, ninguém tem água, mas que não falta. Em alguns bairros tem piscina para todo mundo. Tem uma questão política aí, né? Tem uma questão que às vezes é antipático você tomar medidas, é antipático. A gente tem uma cultura de gastar muita água, uma cultura de que quem pode gasta água como pode. A gente devia cobrar água de quem gasta mais, é uma sugestão dela, né? Quanto mais você gasta, você cobra mais. Tem um piso para todo mundo. Como é que é isso? É difícil implementar? Isso é uma briga política, como tantas outras? Como é que é? Não, veja bem, o modelo tarifário, né, utilizado no Brasil já tem essa lógica, né? Quem gasta mais água vai pagar mais por metro cúbico um valor maior do que quem gasta menos. O meu sentimento é que, embora haja esse escalonamento, essa escada, né, nas tarifas, ela não tem sido suficiente para coibir desperdício. De piscinas cheias que a gente Exatamente. As populações mais ricas não se incomodam de pagar uma tarifa maior e ter esse conforto, né, de gastar e desperdiçar água. É necessário, sim, que haja medidas mais efetivas. Né? E no Nordeste, de coragem, tem uma situação melhor, relativamente em relação ao que já foi? Com as cisternas? Porque dizem hoje que o cearense está fazendo a piada, né? Daqui a pouco vai vir paulista para o Ceará. Piada, claro, uma brincadeira, mas enfim. Tem isso aí? Tem um progresso? Eles sentem que é um progresso porque antes era tão ruim? Como é que é isso? Não tem melhorado. Agora, é importante a gente fazer uma distinção entre o abastecimento urbano e rural. Né? Tá. O que está muito em evidência hoje no Sudeste é a falta de água nas áreas urbanas. Né? O Nordeste tem também problemas nas áreas urbanas, mas houve um avanço interessante de programas para a área rural. Né? Um é esse de cisternas. Sim, o programa prevê implantar 1.200.000 cisternas. Né? Tem outros programas menores de saneamento rural no Nordeste muito interessantes. Né? Tem um que nós estudamos até, na UFMG estamos estudando, que é no interior do Ceará, chama-se CISAR, né? Que é composto por pequenas cooperativas, os municípios se reúnem em um grupo de cooperativas, né? E que tem se mostrado muito interessante. Né? As pessoas pagam pela água, esse pagamento é rateado entre os prestadores de serviço e tem sido suficiente para resolver o problema do saneamento rural, do abastecimento de água nas áreas rurais cearenses. Né? Bem, a jornalista do Instituto Socioambiental, Letícia Leite, nos enviou uma pergunta. Vamos ouvir. A minha pergunta para o professor Léo Heller é a seguinte: estamos aí diante da mais grave crise hídrica do estado de São Paulo. São 60 municípios que já enfrentam a falta de água, milhares de pessoas que enfrentam o racionamento de água também. Eu gostaria que o senhor comentasse se existem outras referências, se há parâmetros em outras cidades do mundo, outras experiências que o senhor pudesse contar para a gente de distribuição de água para pequenos, grandes e médios consumidores nessa situação de restrição. Obrigado, Letícia. Eu voltaria com o tema do planejamento. Né? Eu diria que em outros países, né, é difícil citar exemplos, né, mas em que o planejamento é mais efetivo, quando ocorre seca, estiagem, né, as populações ainda são abastecidas continuamente, com água com qualidade. Então, o planejamento me parece a palavra-chave. Né? Se nós tivéssemos essa cultura mais efetiva, os nossos prestadores de serviço utilizassem desse instituto de uma maneira mais clara, né? Nós não teríamos passando por problemas graves como os que estamos passando. Isso, o planejamento determinaria tanto investir em novas fontes de captação, quanto em trabalhar na ponta da demanda, diminuindo perdas, coibindo desperdícios, né, gerindo a demanda. Talvez a Espanha seja um exemplo interessante. Né? A Espanha é um país muito seco, né? Tem regiões áridas na Espanha. E, ao longo do tempo, foram adotadas medidas que reduziram muito o problema da escassez de água no país. Né? Mas, professor, a questão do investimento em infraestrutura em saneamento é conhecido como o patinho feio do investimento em infraestrutura, né? Porque ninguém vê, isso que o Paulo falou, não é tão popular, a obra está debaixo da terra, não tem algo que o político possa mostrar. Ao mesmo tempo, o Plan SAB, do qual o senhor fez parte, prevê uma quantidade gigantesca de investimentos aí para os próximos anos, são 16 bilhões por ano.
O senhor acha que é viável, dá para colocar esse investimento, esse caminhão de dinheiro no setor de saneamento? Que alternativas o senhor vê para isso deslanchar, já que ano após ano o investimento em saneamento acaba ficando aí para trás entre transportes, energia e outros setores? Bom, é preciso reconhecer que houve uma recuperação dos investimentos públicos nos últimos anos no Brasil, especialmente por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, né? E o PlanSab prevê um aumento ainda maior do que essa média histórica mais recente. Mas, por outro lado, o PlanSab prevê também que os recursos para saneamento no Brasil não deveriam vir apenas do governo federal, né? Deveria haver um esforço também de governos estaduais e municipais. E é muito interessante, é possível haver um investimento a partir dos próprios prestadores de serviço. Quando eles planejam bem a forma de arrecadar, né, por meio da cobrança, das tarifas, né, esse planejamento pode prever um excedente, né, na arrecadação, de tal forma que esse excedente seja aplicado em obras e investimentos necessários para o sistema. Então, tem alguns modelos de PPP até que têm surgido por aí, não sei se... Tem surgido modelos de PPP, mas esses modelos de PPP não necessariamente trazem recursos novos para dentro do sistema, não é? Muitas vezes os modelos de PPP são financiados com recursos públicos, né? No Brasil, o órgão que tem financiado muitos PPPs é o BNDES, né? Então, não necessariamente, embora alguns tenham esse discurso de que a participação privada vai trazer recursos de fora para dentro, para o setor, a experiência internacional mostra que, sim, pode vir recursos da iniciativa privada, mas são em proporções baixas, né? Os países que conseguiram superar os seus problemas de saneamento o fizeram com recursos públicos substanciais, né? Então, é um desafio, né, nós aumentarmos o nosso patamar de investimentos, mas é possível. Eu penso que é possível, sim, desde que haja uma política contínua, estável. O problema das políticas de saneamento no Brasil, historicamente, é que elas têm vindo em sobressaltos, né, em altos e baixos. Quando existe uma repressão, né, dos investimentos públicos para saneamento, o que nós presenciamos é uma desmobilização de todo o parque de profissionais, de empresas, de fabricantes que atuam no setor, e depois a recuperação é muito lenta, né? Nós assistimos isso quando foi inaugurado o primeiro PAC, o PAC 1, né? Não existia projeto, né? Os projetos eram feitos na correria, de má qualidade, e isso é péssimo para o setor de saneamento, porque o recurso público é muito mal aplicado, né? Nós temos desperdício de recursos públicos. Mas hoje os municípios já têm esses projetos ou ainda existe essa dificuldade? A situação está muito melhor do que quando iniciou o PAC, né? Mas eu diria que não estamos numa situação ideal ainda, né? Muitas vezes contrata-se a obra para que o próprio construtor contrate o projeto executivo, que não é desejável, né? É muito Aquele importante projeto que os projetos... cai do céu na mesa do prefeito. Né? Ou às vezes isso, né? O próprio construtor que viabiliza a obra e vem um pacote junto, o que não é desejável. O desejável é que os prestadores de serviço tenham seus projetos, né? Que sejam feitos de forma muito cautelosa, muito bem analisado, e a obra vem em consequência, né, desses projetos de engenharia bem feitos, né? Nós ainda não estamos nesse patamar. O Rodrigo Rabelo pergunta pelo Facebook: até que ponto a responsabilidade do governador Geraldo Alckmin em relação à crise da água em São Paulo? Houve algum maquiamento dos técnicos da Sabesp? Haja visto os interesses políticos que poderiam até colocar em xeque a competência do governo do estado de São Paulo? Qual que é a sua opinião sobre essa pergunta do Rodrigo Rabelo? O Rodrigo não deveria fazer essa pergunta para o relator especial da ONU, né? Seria muito deselegante o relator da ONU dar uma opinião sobre um ato de um governador. O que eu posso dizer é que a relatora atual, né, a Catarina de Albuquerque, ainda é relatora até a próxima segunda-feira, ela fez declarações que eu apoio. Eu penso que ela apontou corretamente a raiz do problema. Houve uma certa exploração midiática em relação às declarações dela, um pouco exageradas, mas o que ela disse foi basicamente o que eu disse no início do programa, né? Se em São Paulo o problema tivesse sido antecipado, tivesse sido previsto e as medidas para remediá-lo tivessem sido adotadas, né, isso não aconteceria. Né? E que medidas seriam essas? Exatamente, medidas de ampliar as fontes de água,
não é? Agora está se falando em várias medidas, né? Transposição do Paraíba do Sul, reuso dos esgotos, né? Por que fala-se dessas medidas só depois que a crise acontece? Por que ela não poderia ter sido prevista há muito tempo atrás? As mudanças que ocorrem nas vazões dos rios, né, não são surpresa. Nós temos uma ciência, que é a hidrologia, né, que só trabalha com isso, de fazer previsões, de usar séries históricas para fazer projeções, né, de situações futuras. E São Paulo tem muitos bons hidrólogos, isso nós não temos dúvida, né? Então, as projeções hidrológicas das vazões mínimas dos cursos d'água deveriam ter sido usadas, né, de forma muito efetiva para prevenir que os problemas acontecessem. Por isso que eu queria, então, aproveitar e voltar àquela minha pergunta inicial. Se é uma tragédia anunciada, se há anos, em 2003 mesmo, a ONU elegeu 22 de março como Dia da Água, né? E começou-se, então, as discussões sobre esse bem que é tão caro. Eu me lembro que muito antes disso já se falava, o litro da água vai custar muito mais que petróleo. Ou seja, é um bem preciosíssimo, caríssimo, justamente diante da sua demanda, da forte demanda e da pequena oferta. Você tem quantos por cento de água que é considerado de água doce? 3% no mundo, não é isso? Menos do que isso. O resto todo é água do mar. Água salgada. As tecnologias para dessalinização são poucas, são caras. Você tem que ter tecnologias para reuso. Mas afora tudo isso, a ciência está aí, o senhor acabou de falar dos hidrólogos, está aí para isso, para te dar dados para políticas públicas. Então, tudo não passa pelo Estado. Se a gente sabia, se a gente sempre soube, eu ouço falar em crise da água há anos. Por que não tem medidas efetivas, não tem um planejamento em todos os níveis? Eu sei que as prefeituras às vezes se ressentem de não ter pessoal capacitado até para fazer esses projetos na área de saneamento, mas enfim, o que falta então para o Estado dizer? A gente precisa calcular bem o uso desse bem tão caro. Então, veja bem, não é muito correto o discurso, não estou dizendo que você fez esse discurso, né, de que falta água para as pessoas, né? Como eu disse inicialmente, a parcela da água utilizada para consumo humano é baixa em relação ao total da água que se usa. Existem algumas situações no mundo em que sim, né, essa escassez é grave em regiões muito áridas, regiões muito populosas, quando as duas coisas acontecem de forma simultânea, né, muita população e pouca água nos recursos naturais. Nós temos o caso clássico, né, de conflito pela água no Oriente Médio, por exemplo, né? Temos casos clássicos de escassez de água na África subsaariana, né? Mas a água que existe na natureza, ela, na maioria das situações, é suficiente para abastecer as pessoas, não é? Por que isso não acontece em alguns casos? De novo, falta de medidas que antecipem os problemas, né, que garantam o abastecimento de água em situação de estiagem, não é? E isso não tem acontecido. Joana Salles, via Facebook, pergunta: o que o senhor acha da tecnologia das cisternas? É boa? Não é boa? O que o senhor acha? É uma boa pergunta essa, né? O programa de cisterna, sem dúvida nenhuma, melhorou muito a situação do acesso à água no semiárido, né? Nós fizemos uma pesquisa também na UFMG sobre isso. Quando nós entrevistamos as pessoas, né, que receberam a cisterna, quase 100% delas, 97% dos entrevistados, falam que a vida mudou radicalmente, né, para o bem, não é? Entretanto, nós precisaríamos fazer uma análise mais apurada dessa forma de abastecimento de água. A cisterna, ela é concebida, né, para fornecer água para beber, cozinhar, né, escovar os dentes, né? E as pessoas precisam de água para outros usos, né? E um dos usos muito indispensável, né, para proteger a saúde humana é água para higiene, né? Higiene corporal, higiene doméstica, etc. E a cisterna, em princípio, não fornece um volume suficiente para isso, né? Então as pessoas precisam, quando a gente faz uma conta rápida, né, a cisterna para uma família de 4 pessoas, né, pensando no volume que ela fornece, ela vai fornecer algo como 13 litros por habitante dia, que é muito baixo, muito inferior ao que a Organização Mundial da Saúde estabelece como mínimo
necessário, né? A Organização Mundial da Saúde falaria que pelo menos 50 litros seriam necessários, né, para uma pessoa proteger efetivamente a sua saúde. Então, a cisterna é bem-vinda, né, mas eu diria que para se pensar numa situação mais definitiva de acesso à água nas zonas semiáridas, rurais, né, nós precisaremos avançar para além das cisternas. Né? Vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes, entrevistando o novo relator sobre o direito à água potável e ao saneamento, Léo Heller, que começa suas funções nesta segunda-feira. Exatamente. Você pode enviar perguntas pelos endereços que aparecem na sua tela. Não saia daí. O Espaço Público está de volta e hoje conversa com o professor voluntário do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais, Léo Heller. Lembrando que você pode participar enviando suas perguntas para as nossas redes sociais. Para começar esse bloco, eu vou mostrar uma reportagem sobre a falta de água no conjunto habitacional no bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Vamos assistir. 9 pessoas moram neste apartamento. A louça fica acumulada na pia e a roupa no tanque. Há mais de 15 dias, a água só aparece por algumas horas. Eu saí daqui para lavar roupa lá em Interlagos, na casa da minha tia. O que faz mais falta a água aqui para vocês? Em tudo, né? Para fazer comida, principalmente comida. Aqui na minha casa tem criança. Esses dias eu saí, eu cheguei com meu neto chorando porque ele queria tomar banho. Aí eu peguei as garrafinhas da geladeira gelada e coloquei na panela para esquentar. E dei um banho nele. A Ana Paula mora neste condomínio, na zona sul de São Paulo. São 140 apartamentos e todos ficam sem água. Lavar roupa a gente pode esperar, né? Agora comida, banheiro, banho, não tem como esperar. A água até chega à rua, mas a baixa pressão não permite que ela suba para a caixa. E a solução é buscar de balde. É horrível, é uma coisa assim, sem comentário. Só vivendo a situação para saber. O síndico mora aqui há 11 anos. Já tivemos situações, mais ou menos, mas não para ficar 3 dias sem água. Aqui nós estamos há 15 dias sem água. Hoje, alguém mexeu em alguns pauzinhos aí e a água começou a pingar na torneira. Mas até ontem não tinha água para nós aqui. Em vários condomínios vizinhos, a situação se repete. Neste, a água já voltou, mas foram 5 dias seguidos sem nenhuma gota. Chega do trabalho, precisa tomar banho, não tem. Então, está acontecendo isso. Eu queria perguntar, professor, sobre sobre a reportagem, essas dificuldades da água em São Paulo. São Paulo tem um projeto aí que eles estão anunciando sobre o reuso da água, né? O tratamento da água de indústrias, de esgoto. O senhor falou no começo que parcela muito pequena da água é usada para o consumo humano e muita água para a agricultura, para a indústria. Como o senhor tem visto esses projetos de transformar o esgoto em água e aumentando a oferta para a população? Bom, antes de te responder, eu não posso deixar de comentar essa reportagem, né? Realmente... Como é que o relator aí, o drama é a fratura exposta, é a ferida que está aí? É inaceitável, eu diria que inaceitável uma situação como essa, numa grande capital, né? Que leva a várias consequências potenciais, né? Pode levar a problema de saúde, pode levar a comprometer ainda mais a renda das pessoas, porque as pessoas têm que recorrer eventualmente a compra de águas que é muito mais cara, né? Tem vários estudos que mostram isso. Quando você não tem água fornecida pelo sistema público, aumenta muito o dispêndio da família comprando de vendedores. Daí piora, né? A comida, piora a comida. Essa água que é comprada de pessoas que vendem água não necessariamente tem a mesma qualidade do sistema público, não necessariamente tem o mesmo controle de qualidade, né? Então nós temos vários riscos, né, misturados que podem se potencializar, né, e transformar isso num risco enorme, né? Isso não é cumprir com os direitos humanos à água, isso eu posso afirmar com bastante convicção, né? Embora ainda não seja relator, né, toda a leitura que eu fiz mostra que isso viola, né, os princípios do direito humano à água. Bom, como solucionar o problema, né, o Danilo
lembra aí de algumas soluções que têm sido ventiladas, né? Essa solução de transformar esgoto em água potável, né, uma das que tem sido colocadas, é possível, né? Existem tecnologias, não são baratas, né, mas elas têm se aperfeiçoado, têm ficado menos caras ao longo do tempo. A preocupação que elas trazem, né, é que elas têm que ser infalíveis, não é? O esgoto contém muitas substâncias e micro-organismos que podem ser muito nocivos para a saúde humana, né? Tanto podem provocar problemas agudos de saúde, né? Bactérias presentes no esgoto, vírus, podem trazer diarreias, né? Como podem provocar problemas crônicos, né? Neoplasias, problemas do sistema nervoso central. Mas existem técnicas que aparentemente seriam infalíveis, ou como é que é? Fala isso, falou isso, eu nunca... Infalível, eu acho que é uma palavra forte, muito radical. Né? Mas é isso mesmo. Mas sim, tem gente que faz isso existe fora, tecnologia. Né? Sim, existe tecnologia para isso? Existe tecnologia, existem países que fazem isso. O que me preocupa é que não basta implantar um sistema eficiente, é importante que esse sistema seja operado, né, de forma infalível. Sempre, né? Isso me preocupa, porque qualquer falha que haja na operação, na reposição de uma membrana, na falta de lavagem de uma parte do tratamento, pode levar a riscos, né? Aí os técnicos do setor trabalham muito com a noção de risco, né? E o risco pode ser muito elevado nessa situação. Então, é possível sim, existe tecnologia sim, mas precisa ser implantado com muita cautela, com muita responsabilidade, né? Mas, para além disso, o esgotamento sanitário é fundamental, né? Porque essa água essa água que foi usada não pode ser jogada de qualquer jeito de volta. Ela vai ser jogada no manancial de água poluída. É uma questão de saúde pública, de direito à água. Essa é uma outra face, né, do direito humano. Quando a gente às vezes fala direito humano à água, é direito humano à água e ao esgotamento sanitário, o que significa que as pessoas precisam ter acesso a soluções adequadas para a disposição dos seus esgotos, né? E além disso, essa disposição de esgoto precisa ter cuidados ambientais, não é? Não seria adequado você simplesmente afastar o esgoto das moradias e não tratá-lo adequadamente antes de ser lançado nos cursos d'água, porque aí você vai provocar riscos para a população de jusante, né, que está abaixo desse curso d'água e que vai usar essa água para consumo humano, né? Então, é um ciclo, né? A água que nós usamos hoje se transforma em esgoto imediatamente. Então, temos que pensar desse ciclo de uma forma global e de forma que respeite o direito das pessoas a esse acesso, né? Dois internautas perguntam pelo mesmo assunto. Três, na verdade. Geraldo Amanso, Gonçalo de Carvalho e a Joana Salles perguntam sobre poços na cidade de São Paulo. Pergunto se é possível você fazer poços na sua casa, no seu prédio, se isso tem algum problema de contaminação, se tem algum problema de explorar águas subterrâneas por meio de poços profundos, até que limite se pode perfurar, isso ameaça de alguma forma, como é que é? Bom, as águas subterrâneas, né, os aquíferos, são uma outra fonte de água e muito interessante, né? Muitas vezes a água subterrânea, na maioria das vezes, ela tem qualidade melhor do que as águas superficiais, é menos contaminada. E existem muitas cidades brasileiras que são integralmente abastecidas por água subterrânea, né? Uma outra questão é a perfuração de poços nas áreas urbanas para complementar o sistema coletivo de abastecimento de água. Isso tem que ser feito também com muito cuidado, né? A rigor, qualquer perfuração de poço deve passar por uma outorga, deve receber uma autorização, né, da autoridade de recursos hídricos. E essa outorga tem que ser muito bem pensada, porque uma proliferação de poços nas áreas urbanas pode levar a muitas consequências negativas. Pode levar a rebaixar o lençol freático, a diminuir a disponibilidade de água e pode levar a comprometer a qualidade da água. Quando existe uma contaminação na água do aquífero, isso é uma situação muito mais complexa de solucionar do que quando existe uma poluição das águas superfícies. Exatamente. Porque a velocidade da água no aquífero é muito mais baixa, ela é muito lenta, né? Então, para remediar um aquífero é muito complexo. Então, inclusive, pode haver casos de salinização do aquífero, né? Ele ficar salobra ou salgado, né? Com alta concentração de sal. Então, é perigoso, né? E eu me preocupo porque quando existe falta de água, como nós vimos na reportagem, né? Uma tendência é que as populações recorram a esse tipo de soluções. E pode aparecer
os vendedores de facilidades, né? Comerciantes que se dispõem a perfurar os poços. E são caros, né? Os poços não são baratos. São caros. A coordenadora da Rede das Águas da Fundação SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro, nos enviou uma pergunta. Vamos ouvir. Nós gostaríamos de saber, diante dessa grave crise da água em São Paulo, na região sudeste do Brasil, tendo a água, o acesso à água como um direito humano reconhecido pela ONU, de que forma o desmatamento e a preservação das florestas pode ser e deve ser valorizado pelos governos para que a gente garanta acesso à água em qualidade e quantidade para as populações? Muito obrigado, Malu, pela pergunta. Muito interessante. Esse é um ponto que nós não abordamos, né? Embora haja oscilações climáticas, né? Se as bacias fossem mais preservadas do que são, e isso envolve manter matas originais, vegetação original, uma boa gestão, por exemplo, da água na agricultura, da forma como as práticas agrícolas são feitas, inclusive da pecuária, né? Nós teríamos vazões não tão baixas, né, em épocas de estiagem, porque nós teríamos as bacias mais preparadas para armazenar as águas de chuva e fornecer essa água durante as épocas de seca, né? Então, certamente, e ela vem de uma organização não governamental que tem uma tradição, né, de defender a preservação das matas, das florestas, certamente se nós tivermos programas de reflorestamento, né, adequados nas bacias, os problemas podem no futuro ser menores. Não à toa, durante as discussões do Código Florestal, a questão da mata ciliar foi um ponto fulcral. Exatamente. Né? De muito embate, né, professor? Muito embate entre ambientalistas, né, e ruralistas, Sim. né? Bom, agora não cabe mais comentar, mas é muito importante que nas práticas agrícolas se preservem, né, as bacias, as matas das bacias, as ciliares, mas também as que ficam nas partes altas das bacias, porque aí as bacias passam a ser realmente armazenadoras de água no subsolo e nós diminuímos os picos, né? Quando a bacia é mais preservada, tanto vazões máximas quanto vazões mínimas se atenuam. Nós temos menos problemas de enchente, menos problemas de estiagem. O problema é que o impacto disso, às vezes, está muitos quilômetros à frente, né? Você impacta uma nascente, por exemplo, ela vai ter uma consequência que a gente viu no São Francisco, no Paraíba do Sul. Os problemas de um estado estão impactando em outro estado, né? A gestão dos recursos hídricos no Brasil, ela é prevista por meio das bacias hidrográficas, o território, né? Base para a gestão das águas é as bacias hidrográficas. Então, quando nós pensamos em um ponto de um curso d'água, ele é afetado por tudo que acontece na bacia montante desse ponto, né? E um instrumento de gestão muito interessante para isso são os comitês de bacias, previstos na Lei de Recursos Hídricos, né, de 1997, que deveriam, né, fazer bem essa gestão, né? Então, inclusive, a lei prevê que os comitês de bacias podem ter recursos através da cobrança pelo uso da água, que poderiam ser utilizados exatamente para que as bacias fossem mais preservadas, né, e que não tivéssemos problemas da natureza do que estamos enfrentando hoje. Agora, mesmo com esse comitê, a gente viu esse ano assim, uma briga danada, né, entre São Paulo, Rio, Brasília, essa questão do Paraíba, São Paulo segurando a água, o Rio reclamando. O senhor, até do ponto de vista de relator da ONU, acha que essas brigas, o senhor citou o caso do Oriente Médio também, entre países, entre entes federativos, isso vai ficar mais comum? Isso já é uma realidade? Como que dá para pacificar isso? É mais complexo. Já que a água, né, é de todo mundo, né? Não é marcada que essa água saiu daqui, veio para cá, algo que está aí por todo canto, né? Sim, existem os chamados conflitos transfronteiriços, né? Que são conflitos pela água que envolvem mais de um país, que é de uma solução muito mais complexa do que quando conflitos ocorrem no nível nacional, né? No nível nacional, não que já a gente teve guerra pela água, não? Que eu me lembre registrada, não, mas a água influencia algumas guerras, né? Certamente a água está na raiz de algumas guerras, não que a guerra seja pela água, mas ela está, né? Os conflitos territoriais às vezes têm a água no seu interior.
Então, no Brasil, por exemplo, esse problema do Paraíba do Sul. Paraíba do Sul é um rio, é uma bacia federal, né? E que teria uma governança com base nos vários agentes que usam a água dessa bacia. E envolveria tanto os estados, né, em que a bacia territorialmente se localiza, quanto o governo federal, quanto outros usuários da água, né, irrigantes, indústrias, etc, etc. Quando esse comitê funciona de forma adequada, as soluções podem vir bastante racionalizadas, né? Mas o que não significa que os conflitos não ocorrerão e tenham ocorrido. Quando o conflito é internacional, é mais complexo, é bastante mais complexo. Agora, nesse caso, falando concretamente, porque parece que essa bacia do Paraíba do Sul, se tivesse sido bem administrada no tempo correto, se tivesse sido feitos aqueles investimentos que poderiam ajudar a canalizar no tempo correto, parte do problema da água de São Paulo não seria tão dramática, né? Isso, é questão política, é questão da gestão. Como é que você vê, assim, de fato, isso aí? Porque o que vamos dizer assim, tem uma questão, tem a água que é de São Paulo, os paulistas consideram São Paulo, e tem a água que os cariocas, os fluminenses consideram do Rio de Janeiro. É que nem royalty do petróleo, é difícil mexer com isso. Ninguém quer mexer com isso. Não tem uma autoridade que fazer, não, eu vou dar água. Não, é uma questão, né? Tem água que é do Estado, água que é da Federação, porque é demais do Estado, né? Como é que é isso aí? Esses conflitos ocorrem. Nós assistimos aí todo o debate sobre a transposição do São Francisco, né? Que é isso, é retirar água de uma bacia para transferir para outra. A do Paraíba do Sul tem uma certa similaridade. Agora, as transposições existem, várias partes do mundo fazem, né? E às vezes as transposições ocorrem de forma menos oficial, né? Eu gosto de citar o exemplo de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem água de uma bacia, principalmente. Essa água é convertida em esgoto e é lançada em outra, não é? Então, existe uma transposição aí não oficial. A questão do Paraíba do Sul, né, o que chama muita atenção é que por que não se pensou nisso antes, por que não se tentou uma concertação, né, de forma mais tranquila, um momento menos crítico, né, com uma boa mediação pelos atores envolvidos, né? Eu espero que sim, que essa solução consiga ser pacificada, né, que consiga haver um bom acerto, né, entre as partes envolvidas e que ela possa ser utilizada de forma racional, racionalizada, sem colocar em risco, né, o abastecimento das populações dos estados que vão ceder a água, né, e não porque as pessoas sentem que quando elas cedem elas podem ser prejudicadas, né? Existe esse sentimento, né? Que é uma insegurança natural, né? Se a gestão não é bem feita, pode colocar em risco, né, o abastecimento dos estados que fornecem água. Cedem a água, né? Mas, por outro lado, se a gestão for bem feita, né, uma transposição dessa natureza, né, que a ideia é utilizá-la para que os reservatórios, né, do sistema Cantareira tenham água, né? Se ela é acionada quando existe excesso de água, né, que iria para o mar, né, não tem problema. Não colocaria em risco, né, a segurança hídrica dos estados que cedem a água. Entretanto, eu entendo perfeitamente a complexidade, as inseguranças, né, vai ser necessário. Até onde eu tenho acompanhado pela imprensa, parece que as conversações estão no bom caminho. Lúcio Martins Silva pergunta pelo Facebook: por que não aproveitar a água do mar para abastecimento humano? Existe tecnologia, existem países que utilizam, né? Ainda são tecnologias caras. São caras. Elas estão ficando, ao longo do tempo, mais acessíveis, né? Mas eu diria que ainda é preferível, do ponto de vista econômico, utilizar os nossos mananciais de superfície e os nossos aquíferos. O senhor acha que, assim, falando um pouco de novo sobre esses conflitos aí do Paraíba do Sul ou da transposição de São Francisco, o senhor acha que, como é que o senhor vê a instituição, as leis brasileiras? A gente tem a lei da água que tem passado aí por alguns questionamentos nesse cenário de escassez. O senhor acha que isso precisa ser reformulado, precisa ser debatido, o papel da ANA, o papel das empresas, dos órgãos estaduais, das empresas, ou o senhor acha que ajustes podem levar a uma administração mais viável do sistema?
Bom, é voz corrente que nós temos boas leis, né? Boa legislação. Né? O grande problema é a implementação dessa legislação. Eu não vejo grandes problemas, né? Eu penso que nós temos uma legislação avançada, tanto de recursos hídricos quanto de saneamento. Saneamento, a lei mais recente, de 2007, né? A lei 11.445, é uma lei que aponta, né, para os melhores caminhos para solucionar o problema. Talvez nós tenhamos aí um problema de não muito boa integração entre os dois sistemas, né? Nem todos os países têm um sistema de recursos hídricos independente do sistema de saneamento. Os nossos são, né, independentes? São. Só tem ministérios diferentes. E aí é um problema, né? É. Em princípio, existe uma racionalidade que é defensável, né? O sistema de recursos hídricos tem que pensar nos vários usos, né? Para hidrelétrica, uso para gerar energia, para transporte aquaviário, para irrigação, para indústria e para consumo humano, entre outros, né? E o sistema de saneamento vai tratar da água para consumo humano, né? Mas é necessário haver melhor articulação entre os dois sistemas. As leis apontam para caminhos para essa articulação, né? Mas a gente tem visto que, na prática, essa fragmentação que nós acabamos, humanidade, né? Acabamos tendo que adotar para organizar o Estado, né, nos leva a alguns preços. Então, por exemplo, a legislação brasileira diz que é necessário existir um plano de bacia hidrográfica, né? É necessário existir um plano municipal de saneamento, é necessário existir um plano diretor urbano que terá que tratar também das questões do saneamento, né? Então, existe uma miríade, né, de planejamentos que às vezes não dialogam muito bem. Existem planos regionais, alguns locais estão criando planos metropolitanos, né? Planos estaduais, né, para as várias áreas, planos de meio ambiente. Então, essa integração nem sempre ocorre de forma adequada, o que leva a uma certa inefetividade na ação do Estado, né? Mas eu diria que do ponto de vista legal nós estamos bem, né? Temos aí os caminhos traçados. O senhor podia falar um pouquinho para o telespectador o que o relator para o direito humano ao acesso à água faz? E qual que vai ser o seu maior desafio na sua gestão? Exatamente o que é o papel da sua função na ONU? Bom, o relator ele tem algumas obrigações mínimas, né, que ele deve cumprir perante as Nações Unidas. Ele precisa fazer missões a países, né, para verificar o estado do cumprimento dos direitos humanos naquele local. A exigência é que sejam feitas pelo menos 2 missões por ano e precisa apresentar relatórios, né, um relatório para o Conselho de Direitos Humanos, né, da ONU, e um relatório para a Assembleia Geral da ONU. Então isso eu diria que é o nível básico das atividades do relator. Mas, além disso, ele é muito demandado, né? Denúncias são apresentadas, ele precisa fazer visitas para verificar determinadas situações, né? Foi mostrado o caso de Detroit, a Catarina de Albuquerque teve que ir, ou decidiu ir, né? Eu não sei exatamente se foi uma exigência ou foi uma decisão dela própria, a Detroit para verificar esse problema de muitas famílias, né? Ficarem sem água. Sem acesso à água, né? E, além disso, o relator pode também, ele próprio, criar momentos, situações, né, para aprofundar o debate sobre direitos humanos à água, realizar workshops, oficinas, né, publicações. A Catarina de Albuquerque fez uma publicação muito interessante, que é um manual de implementação do direito humano à água, né, um passo a passo, né, de como os países devem se organizar para isso. Um desafio, inclusive, é implementar esse manual. Então, tem uma série de atividades, né? Algumas eu não consigo nem planejar, nem antecipar como serão. O Riccione Silva mandou uma pergunta via Facebook. Ele disse que a pergunta eu vou ler, é assim: o suposto volume morto que a mídia tanto divulga nada mais é do que a água da própria represa que foi desviada para um reservatório subterrâneo, mas que a mídia usa para dar a falsa impressão de que as represas estão secas e causar pânico na população. Isso é verdade? Ele está... É uma coisa... Como que você acha dessa visão aí? A pergunta foi para a mídia, hein? Mesmo para o senhor, que também é a mídia. Então aí, né?
Não, veja, concretamente, sem entrar na discussão sobre o volume morto, né, é visível que o volume do Cantareira está muito baixo, né, muito aquém do que deveria para garantir uma segurança hídrica. Não acho que tem exagero da mídia, não. Tá. Né? Nós estamos vendo que, inclusive, com as últimas chuvas, ela não tem recuperado. Né? É preocupante. O abastecimento de muitas cidades em São Paulo depende dessa represa. Tem horas que o senhor acha que é preciso racionar mesmo? Olha, tem horas que assim não tem jeito. Se não racionar, piora. Assim, estou perguntando como regra, não como... O que é racionar? Né? Racionar é deixar de fornecer água em determinados momentos. E esse racionamento tem ocorrido desde que a crise começou, né? Ainda que não seja explicitado, não seja organizado, não seja algo formal, é uma espécie de racionamento. Né? Então, nesse caso, eu prefiro o racionamento mais formal. Né? Planejado. Né? Existem... situações muito interessantes. Né? Não sei se nós vamos ter muito tempo ainda, mas existiu uma... Tem que acabar. Existiu um planejamento de racionamento numa determinada época em Recife, né, em que falta muita água, de tal maneira que o planejamento fosse socializado, né, que não só os pobres sofressem com o racionamento, mas sim que houvesse uma distribuição da falta de água mais democrática. Né? Então, são formas e formas de trabalhar o racionamento. Bem, nós vamos agradecer nosso convidado de hoje, o professor Léo Heller, e agradecer a você que está nos assistindo. Agradecemos também a jornalista Lana Cristina do Carmo e ao jornalista Danilo Fariello. Para saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil, onde inclusive você poderá ver respostas às perguntas de internautas que não tivemos tempo de perguntar aqui no programa. Eu convido você desde já para um novo encontro aqui na próxima terça-feira, às 10 da noite. Até lá!